Então, se vocês olharem lá na mensagem do Discord, vai aparecer o canalzinho do YouTube que foi criado, que tem a aula de ontem. Então, vamos aqui agora para o segundo conceito da semana. Ontem a gente falou, eu estou com dor na garganta, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Para um pouquinho o que vocês estão fazendo, preste atenção na explicação, porque aí vocês vão ter amanhã o dia só para treinar exercício de seleção, tá? Então vamos entender o que é seleção. Algumas observações de algumas questões específicas. Por enquanto, eu não quero que vocês usem runa. Vocês vão usar string para pegar texto e inteiros e floats para pegar caracteres. Por exemplo, tem uma atividade aqui que é de calculadora, não tem não? Converter. Qual é a atividade da calculadora? Ah, tá. Vocês têm dois blocos, por exemplo, bloco de operações, tem esse bloco de operações aqui em cima e tem o bloco extra do repositório de problemas. Tipos de divisão, operações básicas, tá vendo? Então, deixa eu baixar esse daqui só pra gente ver. Ó, tem que ler, ah, tá, teria que imprimir soma, subtração, multiplicação, divisão, tá. Qual é aquele da calculadora que eu estava fazendo? Ah, tá, então seleção a gente vai fazer agora. Vamos para a ideia do que é seleção. Seleção. Quando a gente está escrevendo código, nós queremos controlar para onde o nosso código vai. E é aí que entram os operadores de seleção, que a gente chama de if-else. Bora. Como é que eles funcionam? Eles funcionam basicamente assim. Você vai ter um teste a ser executado. Se tal coisa, dependendo desse resultado, ele entra nesse valor de baixo. Talvez você queira colocar um senão e aí ele entra nesse outro valor. Então, por exemplo, que dia é hoje da semana? Dia vai ser... Dia hoje da semana é quinta, né? Quinta. Então, se dia... Quais são os dias que são final de semana? Não, se dia for igual a sábado ou dia igual a domingo, então, fmt.println fim de semana. Se não, fmt.println semana. Isso daqui é uma construção típica de seleção. A gente tem um teste, que pode ser um teste simples ou um teste composto. Esse teste, ele vai te dar dois caminhos. O primeiro caminho é se ele passa no teste, o segundo caminho é se ele não passa no teste. Quinta é igual, dia é quinta. Dia é igual a sábado ou dia é igual a domingo? Esse dia aqui é sábado ou domingo? Não. Então ele vai imprimir que ele não é sábado nem domingo, então ele não vai entrar aqui, ele vem para esse outro caminho e vai imprimir que a gente está num dia de semana. Tá? Então, isso daqui é o teste, isso daqui é o caminho que ele percorre se o teste der verdade, isso daqui é o caminho que ele percorre se o teste der falso. Quando a gente pensa em testes, a gente precisa de palavras de dizer não e ou. Então, por exemplo, como é que eu sei que... Vamos fazer aqui um outro código. Você está com fome? Eu vou dizer que fome vai ser um booleano. Fome, variável fome é um booleano. E ele vai começar, por exemplo, com falso. E variável liso é um booleano e ele vai começar com falso. Qual é o critério para saber se eu vou almoçar ou não vou almoçar?
Tente descrever com palavras. Se eu estou liso... Não. Para eu conseguir almoçar, o que é que tem que acontecer? Ou seja, tem que estar com fome e não estar liso. Concorda? Porque se eu estiver liso, não adianta eu estar com fome e não consigo almoçar. Então, a primeira coisa que você vai pensar é numa estrutura em português que descreva o que é que você quer falar. Então, isso daqui seria o equivalente de: se eu estou com fome e não estou liso, então eu vou almoçar. Senão eu vou passar fome. Vamos testar? Com essa configuração aqui, eu almoço sim ou não? Não, por quê? Porque eu não estou com fome, então já desiste de cara. Tá certo? Então, se eu rodar isso daqui, eu vou... Na verdade, não é passar fome, né? Porque nem fome eu estou. Então, tudo bem. Não almoçar. Não vou almoçar. Pode ser por qualquer motivo, né? Então, nesse caso, eu não vou almoçar. E se eu colocar isso daqui para true? Vamos lá. Estou com fome? Sim. Não estou liso? Sim. Como liso é falso, significa que eu tenho dinheiro. Correto? Então, a primeira dica que eu dou para vocês é: quando vocês forem dar nomes para as coisas, sempre pensem em nomes assertivos. Ao invés de você falar liso, você poderia ter escrito ter dinheiro. Seria muito mais legível, sim ou não? Então, aqui seria: se eu estou com fome e tenho dinheiro. Olha como fica melhor de escrever, não é verdade? Tenho dinheiro, eu vou almoçar. Então, quando você for dar nome para as coisas, quando você estiver pensando em coisas que podem ser verdadeiro ou falso, sempre tenta pensar no que é mais assertivo. Será que o melhor seria estar vivo ou estar morto? Tromboleana. Seria estar vivo ou estar morto? Estar vivo. Aceso ou apagado? Aceso. Então, se você começar a sempre criar variáveis positivas, né, assertivas, a chance de você se embananar é menor, tá? Então, nesse caso, a pessoa vai conseguir almoçar, sim ou não? Sim. Não. Ah, por que eu não consigo almoçar? Porque eu não tenho dinheiro. Então, para eu poder almoçar, eu tenho que almoçar. Beleza? O else é opcional. Então, se eu não colocar o else, ou ele entra no if ou ele não entra no if. Nesse caso aqui, ele vai almoçar? Diz. Ah, tá. Nesse caso aqui, ele vai almoçar? Vai. Só que se eu colocar fome para falso, ele vai almoçar? Não. Só que ele também não imprime nada. Por que é que ele não imprime nada? Porque como ele nunca entrou no if, ele nunca executou esse código. Ele nunca executou esse código, ele não mostra que vai almoçar. Eu não tenho um código alternativo, eu só tenho o if. Vamos pensar agora em outros desenvolvimentos para cá. Se eu estou com fome e tenho dinheiro, eu almocei, ok. Se não, eu posso não ter almoçado porque não estou com fome, né? Um if else pode estar dentro de outro if else. Como é que eu sei se eu estou com fome? Se eu estou com fome, então print ln. Vou passar fome. fmt.println. Não estou com fome. Teu código está ficando bom ou está ficando ruim? O que é que vocês acham? Está ficando complicado de compreender.
O objetivo de vocês, quando vocês forem pensar em escrever código, tudo bem, fazer com que o negócio funcione é ótimo. Mas se você faz uma coisa que funciona, mas você mesmo não vai entender semana que vem, não é ótimo. Código também é feito para outras pessoas lerem. Isso daqui funciona, só que isso daqui é uma coisa que a gente chama em computação de uma prática ruim, porque você começa a ter muitos níveis de lógica de entrando e saindo. A gente pode isso daqui funciona, mas a gente vai pensar em como é que reescreve. Então, vamos ver se vocês entendem o que é que vai ser impresso. Se eu fizer essa configuração, o que é que ele vai imprimir? Almoçar, porque tem fome e tem dinheiro. E se eu colocar assim, ele vai imprimir o quê? Ele não tem dinheiro, então ele não entra nesse if, ele vai cair nesse else. E quando cai nesse else, ele pergunta, estou com fome? Sim. Então, se ele está com fome, é porque ele não tinha dinheiro, então vai passar fome. Se não, é porque ele não está com fome. Tá feio, mas funciona. Mas não é porque funciona que presta. Não é porque funciona que presta. E aqui vai imprimir o quê? Não estou com fome. Vamos pensar como é que a gente ordena esse negócio aqui. A primeira coisa que você pode tentar fazer é colocar as coisas no mesmo nível. Então, é possível empilhar ifs e elses dentro do mesmo nível. E eles têm essa carinha aqui, ó. Pronto? Olha como ficou um pouco mais simples, ó. Se eu tenho fome e dinheiro, eu almoço. Se não, se eu tenho fome, é porque eu não tinha dinheiro, então eu passo fome. Se não, é porque eu não estou com fome. Funciona? Funciona. Será que dá para a gente reescrever isso daí? E se a gente colocasse as ordens ao contrário? Primeira coisa, se eu não estou com fome, eu não como, não é verdade? Se eu não estou com fome, eu não como. Então, eu poderia começar por ele. Bora começar por ele. Se eu, como é que eu digo, não ter fome? Não ter fome. Se eu não tenho fome, não estou com fome. Resolvi o primeiro já. Qual é o próximo? Se não, se eu cheguei bem aqui, nesse else, é porque eu tenho fome. Porque se eu não tivesse fome, o meu código tinha acabado nesse if. Quando você empilha assim if elses, um embaixo do outro, ele só vai para o próximo se ele não passou no anterior. Então, se eu não tenho fome, eu não estou com fome. Se eu não entrei aqui, se o meu código continua, é porque eu estou com fome. Então, se eu estou com fome, eu posso testar. Ué, será que se eu não tenho dinheiro? Se eu não tenho dinheiro, eu estou com fome, mas eu não tenho dinheiro, então eu vou passar fome. E se eu cheguei aqui no final, é porque eu tenho dinheiro e fome, então eu posso almoçar. Inverti. Se eu não tenho fome, eu não estou com fome. Se eu cheguei aqui é porque eu tenho fome, mas se eu não tenho dinheiro, eu vou passar fome. Se eu passei disso daqui é porque eu tenho fome e dinheiro. Se eu tenho fome e dinheiro, então eu posso almoçar. Isso daqui é o que a gente chama de encadeamento de if-else, tá certo? Você pensa na condição, na próxima, imaginando que você não passou na anterior. E agora o nosso código ficou um pouquinho mais legível, tá certo? Vamos pensar aqui um outro clássico que é para saber a idade da pessoa. Como é que você sabe se a pessoa é uma criança? Idade, recebe 9 anos. Qual é o teste para você saber se ela é uma criança? Legalmente falando. Não, criança. Menor do que o quê? 12? Eu acho que 12 é criança, né? Não é assim? Cidade, vamos fazer 12, 11, porque aí a gente vai chamar de pré-adolescente. De 12 a 18 vai ser adolescente,
18 a 65, adulto, e depois de 65, idoso. Pode ser assim? Pronto. Qual é o teste para eu saber se ele é uma criança? Se for menor do que 12, fmt.println criança. Ok. Se eu chegar nesse else, significa o quê? Que não é menor do que 12. Então eu não preciso fazer o teste idade maior ou igual a 12 e idade menor. Não preciso disso. Porque se ele chegou aqui, eu tenho certeza que ele é maior ou igual a 12. Porque se ele fosse menor do que 12, tinha morrido aqui. No meu encadeamento, eu só penso no próximo a partir do anterior. Então aqui eu poderia fazer, se não é menor do que 12, será que é menor do que 18? Se for menor do que 18, eu digo que ele é o quê? Adolescente. Qual é o próximo intervalo que a gente pode trabalhar? 65. Então, se ele tem menos do que 65, a gente diz que ele é adulto. Menos do que 65. E aí, é comum a gente ter um else final, sem teste. Se ele não é menor do que 65, então ele com certeza agora é idoso. Tem a pele madura. É uma pessoa de pele madura. Ou morto, né? Talvez já virou ossinhos. Tudo bem? Então, vendo aqui a técnicazinha do encadeamento de sequência. Você sempre pensa o de baixo, imaginando a negação do de cima. Pensa o de baixo, imaginando a negação do de cima. Se eu fizesse isso, estaria correto. Mas é inútil. Logicamente vai funcionar, mas é completamente inútil e faz o código ficar pior de interpretar. Beleza? Tudo bem aí? Ok. Tá vendo essa construçãozinha aqui que a gente fez? Se você tem vários if-elses, você pode, em Go, reconstruir esse breguesso aqui como um switch. Switch. O switch é um teste de vários níveis. Só a sintaxe que é diferente. Ó. É a mesma coisa de baixo. Idade menor do que 65. Olha como as construções são parecidas. Se você tem um monte de if-else aqui, para não ficar colocando else, else, a gente tem essa construção que diz, faça o teste. Aí você pode colocar os testes que você quer fazer. Dá no mesmo aqui. É como se fosse um if-else mais bonito. É um if-else mais elegante. E aí você tem outras variações disso, entendeu? Quando se utiliza isso? Quando tem Vários if-elses, ou então quando você quer testar uma coisa só. Por exemplo, vou só rodar aqui para vocês verem como é que funciona a construção, tá? Criança, se eu colocar aqui 65, é para aparecer o quê? Pele madura, porque ele é adulto se ele for menor do que 65. Maior ou igual vai dar pele madura. E se ele tiver 19, adulto. Se ele tiver 17, ele é adolescente. Estão vendo aqui? Ó, outra forma de usar o switch, ele é só uma forma estilizada de fazer if-else
porque você resolve com o if-else da mesma forma. Só que às vezes ele fica um pouco mais legível, porque você evita esse monte de parêntese, esse penduricalho de coisas. E quando você quer testar uma coisa só, ele é muito bom, ao invés de testar intervalos. Lembra daquela ideia do dia da semana? Dia da semana. Hoje eu vou dizer que é quinta. Então eu poderia dizer o seguinte: caso o meu dia da semana, se ele for sábado ou domingo, sábado ou domingo é descanso. Se ele for, quais são os nossos dias de aula? Segunda, é assim? Segunda, terça e quarta, a gente diz que é aula. E nos outros dias, a gente diz que é estudar. O que é que o switch dá pra gente? Percebe que agora no case eu não preciso ficar comparando se é sábado, se é domingo, se é segunda. Então essa construção ela já faz os testes pra gente. Eu vou verificar. Se dia da semana for sábado ou for domingo, então é dia de descanso. Se não, se for segunda, terça ou quarta, é dia de aula. Se não, é dia de estudar. Então hoje é quinta, é dia de estudar. Na verdade hoje não é quinta, hoje é terça. Então hoje é dia de aula. Mas se hoje fosse sábado, seria dia de descanso. O mais fácil para vocês vai ser pegar a sintaxe, que é a forma como a gente escreve a lógica. E o mais difícil vai ser ensinar o cérebro de vocês a não entrar em pânico. Quando você sabe fazer algo, mas não consegue descrever esse algo que você sabe fazer. Dá um exemplo de coisas que vocês aprenderam pequenininhos. Como é que funciona o pau ímpar? Se é divisível por 2, é par. Não, mas tudo bem. Como é o jogo de pau ímpar? Quais são as informações de um jogo de pau ímpar para eu decidir se o primeiro ganhou ou se o segundo ganhou? Tudo bem. O primeiro vai colocar os dedos dele e depois o que mais? O segundo vai colocar os dedos e pronto, está resolvido? Não. Tudo bem, mas o que é que ainda falta de informação? Quem vai escolher o par? Quem vai escolher o par? Na verdade, então você tem 3 informações, assim, minimamente. Os dedos do primeiro, os dedos do segundo, não faz diferença, porque no fundo você soma. E quem escolheu o par ou ímpar. Então, vamos fazer o teste aqui, certo? Então, vamos criar variáveis para guardar isso. Então, a variável de dedos do primeiro jogador. Vou chamar de D do jogador A. Dedos do jogador A. É de que tipo isso? A quantidade de dedos do jogador A vai ser que tipo? Inteiro. E a quantidade de dedos do jogador B vai ser o que também? Ok. A opção dos jogadores. Pau ímpar é o quê? Um string? Será que eu preciso guardar a opção dos 2 jogadores? Só de um. Então vamos guardar a opção do jogador A, tá certo? A opção do jogador A vai ser um string. Vamos inicializar isso daqui então para a gente brincar. 5 e 6. O que deveria ser o resultado dessa jogada aqui? Quem foi que ganhou? Tudo bem. A gente não fez chamada não ainda. Hoje é dia 17. Mas eu fiz os repositórios, não foi? Lá no comecinho não perguntei, então eu sei que quem faltou hoje foi José Iago e Daniel Fernandes. O resto está aqui, sim ou não? Acho que foi isso. É porque eu não perguntei no começo da aula. Não, desculpa. Eu estou olhando para a lista errada. Perdão.
Perdão. Mas eu acho que eu fiz isso também. Fiz não. Ah, foi. Eu disse que ia fazer retroativo com vocês hoje, né? Então, vou fazer logo aqui. Qual foi o primeiro dia de aula que nós fizemos? Foi semana passada, não foi? Semana passada. Hoje nós estamos no dia 17. Foi terça da semana passada. Terça da semana passada. Que foi dia 10 da semana passada. Então a gente fez 10, 11, 16 e 17. Hoje é a quarta aula, confere? Pronto. Então, quando eu perguntar, você ou diz que veio todos, ou diz qual que você faltou. Faltei dia 10, faltei dia 11. Então, vamos começar aqui. Ana Lígia. Então, vou logo copiar aqui para ficar mais fácil. Ana Lígia veio todos. Oi. Essa é a base. Tudo bem, também vale aqui. Vai ser gerado lá, certinho. Vocês anotaram alguma coisa já hoje, foi? Foi, só acabei de pagar. Tá, desculpa, é porque eu achei que fosse lixo. Eu estou ouvindo com C na cabeça e eu achei que fosse lixo. Desculpa. Tá certo? Vamos, Ana. Tudo bem, Ana Lígia, né? Quais são os dias, Ana Lígia? Foi todos, não foi? Então é 11, 16... 10, 11, 16 e 17, beleza. Bernardo, Carlos, Christian, Davi de Castro, todos? Sim. Davi Ferreira, Douglas, Eduardo, vai levar falta em tudo. Aí depois ele me diz e eu conserto. Eldo, Todos. Emily, Felipe, Francilene, Ela veio todas as aulas, só que ela precisa estar em 11 dias. tudo bem, obrigado. Francisco Davi, atenção meu povo, Delmar, Edson, Gabriel Siqueira, Giovana, Gustavo, Eric, como é que pronuncia teu nome, por favor? Ou ele não está aqui? Ela não está aqui, sei lá. Jonathan. José Amauri. José Isaías. José Raí. Mateus. Juan Mateus. Júlia Vitória. Kailane. Maria Eduarda. Se o pessoal estiver vindo, não tenha medo de ter o zero aqui não, depois eu conserto. Vamos só terminar a nossa lógica aqui, tá? Aí eu libero vocês. Como é que eu sei quem ganhou o jogo? Eu quero imprimir se o A ganhou o jogo ou se o B ganhou o jogo. Isso é o desafio do IFES, porque é recondicionar o cérebro a fazer aquilo que você já sabe na vida real. Quando é que o A ganha o jogo? Tudo bem. Quando a soma é par e ele escolheu par. Mas qual é o outro caso em que o A também ganha o jogo? Quando ele não escolheu par e o resto... Quando ele escolheu ímpar e o resultado é ímpar. Então vamos lá. O A ganha o jogo nesses casos. Ele ganha quando ele escolhe par e a soma é par, ou ele escolhe ímpar e a soma é ímpar. Se não foi isso, então aconteceu o quê? O outro ganhou. Beleza? Então a gente simplificou, a gente agrupou tudo em torno do resultado que a gente queria. Então a nossa lógica ficaria assim, ó. Se dedos A mais dedos B, isso daqui, mod 2, é igual a 0, ou seja, o resultado deu par, e, isso daqui é o I, né? E a opção do A é par,
Isso é o primeiro caso, ele ganha assim. Ó, tá vendo? Ó? Isso é um caso que ele ganha. A soma deu par e o resultado deu par. Para não ficar fazendo assim, a gente podia chamar esse negócio de soma, né? Var soma é igual a... Tá. Então fica mais fácil do que ficar escrevendo isso, né? Se a soma é par e ele escolheu par, ele ganha. Qual é o outro caso em que ele ganha? Ou a soma deu ímpar e ele escolheu o quê? Ímpar. Então, observe aqui que a gente precisou definir a ordem com que as coisas vão ser testadas. Isso daqui é um teste. Ele escolheu par e a soma deu par. E isso daqui é outro teste. Ele escolheu ímpar e a soma deu ímpar. A gente precisou empacotar esses testes com parênteses. Porque se eu não tivesse colocado parênteses, ele não entenderia que são dois testes diferentes e faria, por exemplo, esse ou esse. Então eu preciso agrupar os pedacinhos de lógica. E aí eu tenho que, se isso aconteceu, quem foi que ganhou? Jogador A. Se não, quem foi que ganhou? Jogador B. Não é difícil, mas ao mesmo tempo é. Porque você tem que repensar o que você sabe e tentar descrever isso com testes, is e ous. Tem outra forma de fazer isso? Por exemplo, sim, eu poderia quebrar esse ou em duas casas. Ó. Se isso aconteceu, então foi o jogador A. Se não, se isso aconteceu, também foi o jogador A. Se não aconteceu nenhum dos dois, então aconteceu o quê? Jogador B. Se a soma foi par e o A escolheu par, o A ganhou. Se não, se a soma foi ímpar e o A escolheu ímpar, o A também ganhou. Se não foi isso, então seria o jogador B. Essa estratégia que a gente fez aqui vai ser a mesma que a gente utiliza, por exemplo, para o Joaquim Pô, vai ser a mesma que a gente usa para o pedra, papel e tesoura. Pensa comigo, como seria a lógica do Joaquim Pô? O que é a entrada do Joaquim Pô? A opção do primeiro jogador e a opção do segundo jogador. Ao invés de pensar em opções, pense em resultados. Pense em resultados. O que seria o resultado? Jogador 1 ganhou. Jogador 1 escolheu pedra e jogador 2 escolheu tesoura. Ou, para o jogador 1 ganhar, quais são as opções? Ou jogador 1 escolheu tesoura e jogador 2 escolheu papel. Ou jogador 1 escolheu papel e jogador 2 escolheu pedra. Se acontecer qualquer uma dessas três combinações, jogador 1 ganhou. Se não, jogador 2 ganhou. Só que está faltando um caso. Qual seria? Empate. Empate é mais fácil. O que é o empate? Jogador 1 igual a jogador 2. Então, se jogador 1 foi igual a jogador 2, então, empate. Se não, você testa as combinações para saber se um ganhou. Se não, o 2 ganhou. Entendeu? Então, quando você tiver esses múltiplos casos andando na sua mente, você pensa em termos de resultado. O que é o resultado que eu quero e tentar agrupar os casos em torno desse resultado. Entendeu? Professor, Oi. nesse caso aí, como do empate, seria um último else? Depois... Não, seria assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho var, jogador 1 e jogador 2, que são strings e eu vou chamar de pedra, por exemplo, pedra e papel. Beleza? Como seria o nosso teste? Eu poderia testar simplesmente se jogador 1 foi igual a jogador 2, jogada, né?
Se os dois forem iguais, significa que eu tenho um empate. Qual seria o próximo caso? Aí você vai para todos aqueles testes, né? O 1 escolheu pedra e o 2 escolheu tesoura. Se isso aconteceu, ou isso aconteceu, ou isso aconteceu, então quem ganhou foi o 1. fmt.print ln jogador 1. Se não, jogador 2. Você pensa agrupando a partir do resultado, que aí a lógica fica mais simples. Outro clássico, pedra, papel, tesoura, Jockey Pô, 0 e 1. Qual é a lógica do 0 e 1? 0 e 1 são quantas pessoas jogando? Tudo bem, 3 pessoas. Qual é a lógica do 0 e 1? Então, você tem 3 valores, na verdade? O que é a saída desse jogo? Se quem ganhou foi o primeiro, segundo ou terceiro, ou dá para ter empate? Dá. Então, qual é o caso mais fácil? 3 iguais. Se 3 iguais, empate. Se não são 3 iguais, você tem certeza que um é diferente. Isso aí você já sabe. Não tem como sair 2 diferentes, sim ou não? Não, um é diferente. 2 são iguais e um é diferente. Só tem 2 valores. Então, se o primeiro é diferente, pronto, ó, olha como é fácil esse daqui, ó. Não, é mais fácil do que isso. Se o segundo, se os 3 não são iguais, você pode perguntar: o segundo é igual ao terceiro? Se isso for, quem ganhou? O primeiro, porque o primeiro é diferente. E se o primeiro for igual ao segundo? É o terceiro. Se não, foi o segundo. Legal, né? Então, assim, vão ter muitas atividades que vão dar um nozão na sua cabeça, porque você vai ter que pensar em maior, menor, mas tudo isso é o teu cérebro recalibrando, você conseguir descrever com is, ous e sis para uma linguagem de programação. Mas a sequência é sempre essa. Tenta descrever em português o que você quer dizer e depois que você chegar numa sentença em português, você escreve ela com igual, se, is, ous e não. Entendeu? Então é esse processo. Show? Amanhã aproveitem o dia, né, assim, a aula toda para treinar if else e aproveita durante a semana. Provavelmente vocês vão ter exercícios fáceis, exercícios assim muito difíceis de if else. Por exemplo, tem um do Silvio Santos lá que é assim de dar em doido. Eu não sei se vocês já pegaram uma época que 2 pessoas ficavam tentando disputar o valor de um produto. Um dizia é 1,50, aí o outro dizia é mais ou é menos. Vocês já viram esse jogo aí na época do Silvio Santos? E aí tem essa atividadezinha aí que é o inferno de fazer. Mas é divertido. Então, essa aula eu vou jogar no GitHub, no YouTube de vocês. E a gente se vê amanhã. Combinado?